Olá, alunos, sejam bem-vindos à disciplina Introdução à Educação à Distância. Sou a professora Sabrina e hoje nós vamos conversar com a professora Jamile Santinello, que é doutora em comunicação e especialista em computação aplicada ao ensino, além de ser coordenadora adjunta da UAB da Unicentro. Obrigada, professora Jamile, pela presença hoje. Eu que agradeço. E para iniciar, nós gostaríamos de perguntar quando que as tecnologias podem contribuir e quando que elas podem atrapalhar no processo educacional? Bom, Sabrina, com relação a essa questão das tecnologias, é muito interessante hoje nós colocarmos que não são mais novas tecnologias. Isso é uma forma equivocada de trabalhar com as tecnologias, porque é uma evolução delas, né? E em se tratando dessa questão das contribuições dessas tecnologias para a educação, é necessário para que os professores utilizem, para que os alunos utilizem de uma maneira que venha contribuir para a construção do conhecimento em si. E não ficar naquela questão de utilização somente o instrumental dessas tecnologias. Isso é muito importante. É isso que é necessário para que o aluno consiga compreender todo esse processo, para que o professor também se aproprie e use dessas tecnologias de uma maneira que atinja aquilo que o aluno pretende, aquilo que o aluno se interessa em sala de aula. E aquela questão de atrapalhar depende também da forma como que o professor utiliza essas tecnologias. Tudo depende da maneira de como elas são manuseadas, como que elas são manipuladas e a intenção de quem está utilizando dessas tecnologias. Então depende muito do professor, ele que vai estar orientando se elas vão favorecer o processo de ensino e de aprendizagem ou se elas vão acabar atrapalhando. Sim, sim. E com relação a isso, existe a questão da mediação do processo, do professor ser facilitador desse processo de ensino e aprendizagem. Isso é muito interessante. E a educação à distância proporciona isso, né? Essa organização, essa forma de utilização das tecnologias de uma maneira mais atuante, que os alunos tenham acesso a esses recursos, a essas ferramentas educacionais, né? Então, já que você já mencionou sobre a educação à distância, como que ela está estruturada aqui na Unicentro? Bom, nós temos a educação à distância desde 2005 aqui na Unicentro, com o nosso primeiro credenciamento, que foi o credenciamento experimental, e com o nosso primeiro curso, que foi o de Ciências Biológicas, licenciatura graduação. E a partir de 2007, nós conseguimos, a partir deste curso, o nosso credenciamento definitivo. Mas só que de 5 em 5 anos, toda instituição ela é credenciada para trabalhar com a educação à distância e para que continue esse processo junto ao Ministério da Educação, a questão também vinculada agora como os órgãos estão vinculados à CAPES, nós também nós somos analisados pelo INEP também, que são os avaliadores, vêm até a nossa instituição para avaliar os nossos cursos. E agora nós estamos aproximadamente 5.000 alunos, nós começamos com 4 turmas de biologia, né, de ciências biológicas, 160 alunos, e agora nós estamos a partir de mais de 5.000 alunos na educação à distância, então é uma evolução muito grande. E além disso, nós sempre estamos evoluindo, independente de onde nós estejamos, né, isso é muito interessante. E a partir dessas sensibilizações que acontecem, tanto dos professores quanto dos alunos, esse preconceito que existe já está sendo menor do que existia em 2005, 2007, que as nossas primeiras ações da educação à distância foi em 2003, com essas primeiras sensibilizações, com reuniões de grupos de estudo, professores que já trabalhavam com a educação à distância, vinham até a nossa instituição para falar sobre, ainda pelo desconhecimento da modalidade. A legislação da educação à distância tem dado conta dos projetos educacionais desenvolvidos pelas universidades? Bom, com relação à legislação, nós temos algumas questões vinculadas. No Brasil é recente ainda a oficialização da educação à distância, que é a partir da LDB de 1996, a partir do artigo 80. Que é ali que é o primeiro indício da educação à distância no Brasil oficial. Mas a questão não oficial da educação à distância já vem a partir desde 1923, 1924, com o radiodifusor
que foi a primeira forma de contato da educação à distância aqui pela rádio. Então esse foi o primeiro instrumento para que as pessoas tivessem acesso à informação. Então ali já foram as primeiras iniciativas e que disso partiu e veio e tem até agora a última geração, que é considerada a quinta geração da educação à distância, que é o uso dessas tecnologias, essa convergência das tecnologias no uso e nas apropriações dessas tecnologias para a educação como um todo. O que nós defendemos é a educação. A educação à distância é somente uma modalidade de ensino, que as pessoas utilizam, que elas têm a possibilidade, que têm a oportunidade de trabalhar com a educação à distância e que não é qualquer pessoa que consegue trabalhar à distância, não é qualquer professor que consegue trabalhar à distância, tanto é que é complexo você elaborar materiais, elaboração de e-books, elaboração de vídeos, né? Isso daí é um tanto complexo, além também do aluno. Para o aluno trabalhar à distância, ele tem que ser uma pessoa muito organizada, muito disciplinada, porque ela tem todas as semanas atividades para desenvolver, leituras para realizar e cada vez mais trabalhar com essa questão do ser pesquisador, de ir em busca da informação. Isso proporciona também. E o que nós percebemos que os alunos que trabalham com a educação à distância, que estudam à distância, a faixa etária é acima de 25 anos. Então, que ele tem já essa percepção diferenciada de vida e que a experiência de vida dele contribui para a formação, que isso auxilia muito no desenvolvimento das atividades. Quais são os maiores desafios da educação à distância no Brasil? Em primeira mão, eu acredito que o preconceito ainda existe, porque as pessoas desconhecem sobre a modalidade. Eles não compreendem ainda todo o processo da educação à distância como um todo. Isso aí é um dos desafios. A outra também é fazer com que as pessoas aceitem, não somente quem participa, mas também a sociedade consiga compreender o que é a educação à distância, que não é totalmente um curso à distância, você utiliza também espaços presenciais. Então, cada curso tem a sua necessidade, tem a sua singularidade, tem a sua particularidade, e tudo depende da necessidade de quem vai realizar o curso e de quem vai fazer o curso. Isso tudo depende de onde você esteja. Pode-se prever algum cenário da educação à distância no Brasil nos próximos anos? Eu acredito que todas as instituições deveriam priorizar a questão da qualificação, tanto do aluno quanto do professor, e que essa qualidade da construção mesmo de todo esse processo educativo vinculado à educação à distância esteja cada vez mais próximo de quem das reais necessidades institucionais e do público que está em busca dessa informação. Eu acredito que essa seria uma das prioridades. Não sei se seriam perspectivas, mas eu acredito que isso é uma evolução. E todo o processo educativo é envolvido pela evolução, tanto do ser humano quanto do processo como um todo. Nós somos regidos, infelizmente ou felizmente, pelas questões das políticas públicas, mas que nós temos que, de uma certa forma, a partir de todas essas questões, trabalhar e fazer com que a nossa realidade fique diferente, que a nossa realidade seja particularizada, que tenha a sua singularidade e que cada um tenha a sua autonomia de desenvolvimento das atividades. Então, obrigada, professora Jamile, pelas contribuições. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui trabalhando com vocês e de refletir um pouco sobre a questão da educação à distância hoje na Unicentro e algumas perspectivas também que nós colocamos a respeito dessa construção do conhecimento nessa modalidade de ensino, que nós devemos sempre enfatizar e colocarmos de uma maneira com que as pessoas tenham acesso cada vez mais à informação. Assim, podemos perceber que a educação à distância está cada vez mais presente no cenário educacional e proporcionando a todos uma educação de qualidade. Bom, alunos, estarei no ambiente virtual para sanar qualquer dúvida e também os tutores, caso vocês precisem. Desejo a todos bons estudos!